Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem nem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda: quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e à sua mãe: o sustento que vos poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vos transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor. Quão amável, ó Senhor, é a vossa casa. Meus irmãos, boa noite. Nosso Senhor, antes de fazer do corpo dele a casa de Deus, a casa dos filhos de Deus, pegou emprestado a carne desta bela senhora para fazer a sua casa. Realmente nós podemos cantar este salmo: quão amável, ó Senhor, é a vossa casa. Uma casa que escolhestes para se encarnar, uma casa que escolheste para ser gerado, uma casa que escolheste para todos os filhos de Deus. E é por isso que quando nós nos aproximamos dessa casa suave, nós cantamos como salmista: como nós desfalecemos de saudade, como desejamos Deus. Não tem ninguém que, se aproximando dessa bela senhora, não passe a desejar Deus. Aqui está o grande sinal de Maria em nossas vidas, nos faz desejar o céu. Ao olhar a ternura desta mulher, ao olhar a delicadeza do seu rosto, nos faz desejar aquilo que não passa. E é por isso que, assim como aquela criança que no útero de Isabel dança, ela também canta: meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no meu Deus. Nós também dançamos e rejubilamos
na presença desta bela senhora. O salmista hoje canta: o pardal encontra abrigo em vossa casa e a andorinha lhe prepara o seu ninho. Realmente esta bela senhora é o refúgio dos cristãos, é o refúgio dos pecadores. Nosso Senhor, que no alto da cruz nos deu como casa, Ele que vira para o seu discípulo amado e diz: eis aí a tua mãe. Nosso Senhor faz da sua mãe um ninho, para que todos os passarinhos e as andorinhas possam encontrar casa. Aqui está, irmãos, o nosso refúgio, esta bela senhora. Quem de nós que não se aproxima dela e não sente o refúgio e a paz? Quem de nós não se aproxima nela e encontra aquela restauração interior? Realmente, quão amável ao Senhor é a vossa casa. E é por isso que nós somos felizes, porque podemos habitar esta casa, podemos ser devotos desta casa. E é por isso que bastaria um dia e já experimentaríamos a eternidade se entrássemos nesta casa. Mas muito bem, irmãos, que bom que vocês corresponderam a esse primeiro dia, onde nós rezamos durante toda a tarde a esta bela senhora, elevamos os nossos louvores. Mas esses louvores podem correr um risco, assim como nós escutamos no Evangelho de hoje. Hoje Jesus chama a atenção dos fariseus. É muito interessante porque nós costumamos a ter uma visão muito negativa dos fariseus. Mas ao contrário, os fariseus eram homens que desejavam a coerência, que desejavam a radicalidade, desejavam uma vida de fé profunda. Mas qual é o risco? É o risco de se apegar muito ao exterior e não corresponder o exterior àquilo que nós trazemos dentro de nós. É aquele risco de rezarmos muito, mas depois no cotidiano a nossa vida não corresponde àquilo que rezamos. Realmente os nossos louvores podem ser estéreis, realmente as nossas orações podem ser vazias, se não tem uma mudança de vida. Realmente quantas vezes nós rezamos muito, mas continuamos estúpidos nas palavras? Quantas vezes rezamos muito, mas não crescemos na generosidade? Fazemos sempre corpo mole para colocar a nossa vida à disposição dos outros, à disposição dentro de casa. Realmente, irmãos, a grande coisa que falta em nós, para não cairmos nessa hipocrisia, como Jesus utiliza hoje o profeta Isaías: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É haver uma unidade de vida. E esta bela senhora nos ajuda muito a entender como se dá a unidade de vida. Depois daquele episódio do templo, onde Jesus se perde, o evangelista Lucas diz: e Maria guardava e meditava tudo no seu coração. Aqui está o grande meio para que o cristão possa amadurecer a vida de piedade. Aquilo que o cristão faz no interior, ele deve meditar dentro de si. Meditar se aquilo é profundo, se aquelas palavras nascem do coração, ou se é somente por aparência, ou se é somente para seguir um rito, ou se é somente para que os outros possam ver, ou se é simplesmente para cumprir um preceito. É no coração que a gente consegue encontrar a unidade de vida. É ali que nós vamos identificar se realmente aquilo que fazemos brota da alma ou brota somente da aparência. Meus irmãos, peçamos essa graça à bela senhora, de que realmente a nossa vida de piedade não seja em vão.